Boa noite a todos. Hoje é 13 de setembro. Lembrando, para quem não sabe, que sexta-feira 13 veio do assassinato do Jacques de Molay e dos Templários, no ano de 1314. Uma sexta-feira 13 de agosto de 1314. Não, falando a questão histórica. Tem também 31 de outubro, mas aí tem a ver com a matança de São Bartolomeu, o massacre de São Bartolomeu, é outra história. E também a história da religião Wicca e da religião druídica, que é outro tema. Celta. Isso. Que deu origem ao Dia das Bruxas, Halloween. E a sexta-feira 13, então, teve esse acontecimento histórico. O tema de hoje, então, é a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? Qual a relação dela com os chamados Illuminati, com seitas, com comunismo, capitalismo, socialismo? Todos esses temas abrangem a nova ordem mundial. Tem a música do Caetano. Uma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Então, até a música. Não espere o incentivo de outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Ordem ou desordem? Ali aparece a bandeira norte-americana. Tem grupos lá nos Estados Unidos que acabam jogando contra o próprio sistema deles mesmo. A gente vai conversar como é complicada essa questão aí de capitalismo e socialismo. Ali a globalização é a nova ordem mundial. Então você fala muito em aldeia global, que somos todos planetários. De qual planeta eles são? Então esses contrastes, um vivendo na riqueza, que diz que é 4% apenas, né? Enquanto 96% vive ou classe média, ou pobreza, ou miséria. Então alguma coisa está fora da nova ordem mundial, bem como dizia o Caetano. Essa é a Folha de São Paulo, 6 de junho de 1999. Eu, pessoalmente, não gosto da Folha de São Paulo, mas concordo com esse slide aí. Tá bem, existe essa clara definição dos muito ricos e os muito pobres. E ali mostra também festa da globalização, entrada permitida. Bem-vindo ao mundo globalizado. E o guarda indicando ali, vocês é pela entrada de serviço. Então, sempre aquela história de como se os trabalhadores tivessem que entrar pelos fundos, né? O elevador de serviço, a porta de serviço. Então, o que é a antiga ordem? Para falar em nova, tem que entender o que é antiga. Lá até o século XIX tinha uma unipolaridade. A Inglaterra dominava 1/5 do planeta. A gente vai ver no estudo da história que tem o domínio da Espanha, de Portugal, um pouquinho da Holanda, mas no século XIX foi a Inglaterra. Aí o século XX, Estados Unidos. Depois a Rússia. Então essa é a antiga ordem, a grande armada, a armada mais... a invencível armada que eles chamavam, né? Era da Inglaterra. E hoje temos a polêmica aí da saída da União Europeia, o Brexit. E eles dizem que se for uma saída sem acordo, vai ser muito ruim, vai haver desemprego, vai haver caos. Eles estão tentando uma saída com acordo, aí seria bom para ambas as partes. Sem acordo, para a Inglaterra, está sujeito até a ter aumentos de preços, aumentos de taxações, e coisas que eles nunca viram antes, coisas que a gente viu no nosso passado, mas que eles não conheceram lá. Inflação e caos. E que a gente faz o possível para não voltar essa coisa de inflação, que é o caos que está vendo lá na nossa vizinha Venezuela, por exemplo. Então, até o século XIX, no século XIX, principalmente, a Inglaterra. Então, ali tem o James Watt, se não me engano. James Watt, né? O cara que inventou a máquina a vapor, aí tinha o trem, tinha um carro, os primeiros carros, produção de carvão, tudo para carvão. Tem alguns setores que ainda insistem no carvão, na gasolina, mas já tem uma preocupação hoje em dia com usar energia solar, elétrica, usar combustíveis renováveis e combustíveis limpos, né? Já tem países que estão praticamente sem carro, e outros para daqui a 20, 30 anos. Vai depender como vai ficar essa União Europeia, que a maioria dos países são na Europa. Então, lá em 1914 e 18, tivemos a Primeira Guerra Mundial. E esse tema vai ter a ver com um tema que a gente vai comentar depois, que é política, ideologia e conspirações.
que aborda essa questão de quem fez, como é que foi programada a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e uma possível Terceira Guerra. E a gente vai entender o que é o fenômeno Illuminati, Bilderberg e outras coisas que tem a ver com isso aí. Então, lá na antiga Iugoslávia, com o assassinato do Ferdinand, né? Aí começou Francisco Ferdinando, a Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso foi programado. É uma coisa bem maquiavélica mesmo. No final da Primeira Guerra Mundial, já podia se observar que os Estados Unidos da América estavam se transformando numa grande potência, graças ao seu crescente poder econômico e militar. Inclusive, o Plano Marshall, eles reconstruíram a Europa, né? Então, eles se beneficiaram muito principalmente depois ali na Segunda Guerra, que é o que está mostrando agora. Aí a ascensão do Hitler, nazismo, fascismo, vocês vão perceber que quem financiou o Hitler foram grandes capitalistas, banqueiros, então um lado sombrio do ser humano. Pessoas que só pensam em dinheiro, jogam seus próprios filhos e descendentes em guerra do Vietnã, guerra da Coreia, várias guerras que aconteceram pelo mundo e provocadas pelos grandes para vender, uns vendendo arma de um lado, outros vendendo armas de outro lado, emprestando dinheiro. Sem dinheiro também não tem guerra. Fim da Segunda Guerra Mundial, 39 e 45, aí começou a se falar a Liga das Nações, que deu origem depois à ONU. O mundo se dividiu em dois grandes blocos, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e a chamada Guerra Fria. Então, o bloco socialista comunista, União Soviética, e o bloco capitalista, Estados Unidos e América e Europa junto. Emiliano José, jornalista. Aí o mundo se divide em dois, leste e oeste. E a gente vai ver no slide posterior que também se divide em norte e sul. Um norte mais rico e um sul mais pobre, com exceção da Austrália. Todo mundo sabe que a Austrália e Nova Zelândia nasceram a partir da Inglaterra. Alister Alves, Daniel, boa noite. Estou em Nova Veneza. Vanessa Roça, Claudice Silva, Guilherme Bittencourt, Sérgio Kuniarski, Daniel Paes. Abraço a Nova Veneza. Tá vendo o negócio da AMA agora? Parece que até o governador tá por lá. Ademir Silva, Stephanie Soares, Jefferson Fernandes. Esther Alves, Jonathan Steinbach. É parente do Mário Steinbach. Ou é os Steinbach lá da Estação Cocal, né? Tem na Estação Cocal também. Inclusive, quando morreu o Mário Steinbach, que tinha um bar na Estação Cocal, todo mundo achava que era o construtor. Eles eram homônimo, mesmo nome. Então, o mundo se divide entre capitalista e socialista. Socialismo, Rússia, comunismo, e capitalismo, Estados Unidos, bloco capitalista. Aí a NATO, que é a OTAN, né, Tratado da Atlântico Norte. O mundo bipolar de 45 até o final dos anos 80. Europa Oriental, União Soviética, queda do Muro de Berlim, 1989. Japão, China, África. Há uma tendência de uma divisão em três. Estados Unidos, Rússia e a China no outro lado. É uma tendência. Ou a China junto com a União Soviética. Os especialistas, inclusive aquele que o nosso amigo Alia não gosta, mas ele tem um livro muito bom sobre Illuminati, Nova Ordem Mundial, e fala nessa divisão aí. Então, mundo capitalista e mundo socialista. Mas nesse livro ele acertou. E mais que deve... Então, chamada Guerra Fria, ali aparece Winston Churchill, aparece o Stalin. Então, o próprio Lenin, o Trotsky e o Stalin foram financiados por capitalistas também da Europa e Estados Unidos. Entre eles, os Rothschild, Rockefeller, Warburg e outros. A família, tem até vídeos interessantes, a família Rothschild, 300 anos já, desde 1700 e pouco, a família mais rica do mundo. Lembrando que em 1776, Adams Weishaupt, na Boêmia, lá na Alemanha, criou os Illuminati na Baviera.
E depois eles acabaram se infiltrando na maçonaria e criando outras ramificações, crânios e ossos e outros. Sheila Burato, Jefferson Fernandes, Clélia Burato e Beto Madeira aqui ao lado. E o próprio nome dele é um pseudônimo, Adams, que o Adam seria o primeiro homem, né? Adam. Weishaupt. Eu não lembro o Weishaupt o significado em alemão, se tiver alguém descendente de alemão aí. Mas, se não me engano, é Adam, alguma coisa assim. Episódios que marcam essa fase, então. OTAN, ou NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, 1 ano depois da criação do Estado de Israel, que foi outra grande polêmica. Tem questões bíblicas, tem questões aí e tem a questão do sionismo, antissemitismo. Formação do Pacto de Varsóvia, lá na Polônia. Organização Militar do Leste Europeu e da Rússia, 55, seria o oposto à OTAN. A Revolução Cubana, financiada pela Rússia, aí Fidel Castro e Che Guevara. Construção do Muro de Berlim em 61, derrubado em 89. Ali eles dividiram a cidade de Berlim, que é a atual capital, né, da Alemanha, em dois lados, capitalista. Tanto que tinha a União Democrática Alemã e a República Federal da Alemanha. Depois unificou. Guerra do Vietnã, 64 e 73. Os Estados Unidos tentavam impedir a unificação do Vietnã no norte e do sul. Os Estados Unidos foram derrotados e o Vietnã se unificou sob o regime socialista. Então acabou não acontecendo e os Estados Unidos saíram perdendo a guerra. E ali a ascensão de Lenin está. Tem slides que mostram chegaram a emprestar 10, 15, 20 milhões de dólares para financiar esses caras para a criação do comunismo. A Guerra Fria se começou lá com Karl Marx e tudo, sendo o Karl Marx um cara que gostava de dinheiro, vivia à custa da mulher, não gostava de trabalhar. E geralmente a gente vê muito em pessoas que se dizem comunistas, mas que gostam das coisas boas do capitalismo. Lembrando que os mais ricos na União Soviética são capitalistas, inclusive eles assassinaram a família Romanov, que era do czar, porque eles tinham muito dinheiro. Então eles eram meio primos, eles mesmos acabaram com a família inteira. O ideal socialista e o ideal capitalista. Não, é os dois, tá? Socialista e capitalista. O socialista idealizar a sociedade igualitária. Só que eles igualam para baixo, não para cima. Todo mundo ganha a mesma coisa, mas ganha pouco, não? E geralmente os líderes são milionários, como a gente vê ali na Venezuela, e o povo está passando fome. O Estado era o dono dos bancos, das fábricas, do sistema de crédito, das terras, e o Estado deveria distribuir riqueza e garantir a vida decente de todos os cidadãos. Na teoria era uma coisa, mas na prática não acontece. Na Noruega, na Suíça... Historicamente, na prática, a gente viu que muitos, pelo menos desses, na prática era outra coisa, né? Na Dinamarca, na Suíça, na Noruega, a gente vê, até se consegue isso. E na cidade lá da Cristiânia, né? Onde há um sistema sem Mas governos, a Cristiânia, ela é uma anarquia. É anarquia e uma anarquista. É onde não precisa um líder, um presidente. Isso. Lá é interessante na Cristiania, porque lá... Cada um faz a sua parte. Lá cada um faz a sua parte. Claro, e respeita como eles são a favor da liberdade individual do indivíduo, é comum as pessoas, é liberado lá a utilização da maconha, por exemplo, né? Lá na Cristiania. Mas quando chegar, cada um faz a sua parte. As estradas limpas, as ruas limpas, a gente vê as famílias comuns andando por lá, né? E não tem a bagunça, não tem a tal da bagunça que muitas vezes é vendida, né? É dito, porque o anarquismo é bagunça. Tem algumas coisas que são questionáveis, por exemplo, o sexo livre, o sexo em praça. Mas eu não sei dizer se lá tem. Lá, pelo que eu não li sobre isso. Pode ser que tenha, mas isso é uma informação que não tem. Porque na Holanda também tem essa parte aí. Eu sei, só que não sei se na Cristiania tem isso. O que eu sei é que lá eles são a favor da liberdade individual. Isso. Se tem, provavelmente não vem a público, né? Mas o que eu sei é que lá é o seguinte, se prega muito que
que quem é anarquista é vândalo, é E terrorista, entra mas alguma na coisa de verdade fora esses aí são os ou a radicais. parte comercial é só entre eles mesmos? Ou entra algum produto de fora? Acho que bem poucos. Né? Geralmente, pelo que eu sei, é uma sociedade É autossustentável lá. autossustentável. Então, eu não sei como eles fazem os negócios com quem vem de fora. Provavelmente por troca. Acredito que seja por troca. Mas é uma coisa que eu tenho que pesquisar. Vou pesquisar e trago da próxima vez. Para saber como é que é feito lá o comércio. O que eu sei é que, por exemplo, tem pessoas lá dentro que elas vendem. Se tu é turista e tu vai lá, tu pode comprar dos próprios cidadãos a alguma coisa. Mas eu não sei como funciona lá. Ali, uma coisa que eu estava estudando, que tem a ver com aquele slide ali, é que, por exemplo, nessa época, 30 e poucos, foi escrito o Protocolo dos Sábios de Sião, que foi uma obra falsa, antissemitista, ou talvez sionista, porque tentando jogar a culpa toda, como se tudo que acontece de ruim no mundo, quem quer dominar o mundo são os judeus. Então eles querem... Então, inclusive, eles dizem que no topo da pirâmide estão os judeus e tal. É todo um grupo... Isso é uma tentativa de demonizar um grupo. De demonizar, e geralmente a gente percebe historicamente que todos aqueles que pregam a demonização de algo, em geral, são os demônios. É bem o que o Halle falou. A gente percebe isso. E se não me engano, o Lenin e o Stalin, eles tinham origem judaica, que nem o Hitler também tinha origem judaica. Sim. E quem morreu, os 6 milhões que morreram, até onde eu sei, eram pobres. Tu não ouve falar de ricaços judeus mortos. Uhum. Talvez eles até tivessem os bens roubados pelos alemães, mas muitos foram para os Estados Unidos, vieram aqui para a América do Sul e fugiram do Holocausto. Até onde se sabe, quem morreu no Holocausto foi o judeu pobre. Eles queriam exterminar com a massa mesmo, não com a elite judaica. Sim, e a gente percebe... Senão nós não teríamos um Einstein, não teríamos o cara lá, o Freud, que eram judeus alemães. Sim, só que eram de família... famílias mais privilegiadas. Isso. E houve a lista de Schindler, né? Isso, o Schindler também ajudou. A gente observa essa retórica em vários lugares. Na época da Inquisição, por exemplo, os religiosos que pregavam... Contra os judeus e contra os ciganos. Eram judeus, ciganos, poloneses. Os religiosos que pregavam a perseguição às bruxas, por exemplo, a demonização das bruxas. Se tu pegar historicamente, tu vai ver que as bruxas, às vezes era aquela senhorinha que vivia lá no meio do mato, que às vezes curava alguma doença, trabalhava com fitoterapia, terapia de... que fazia um chazinho. Opa, essa é a bruxa, manda pra fogueira. Imposição de mãos. E tu vai ver o religioso que fazia isso, fanático, intolerante, completamente contra tudo que Deus, em tese, nos passou, né? Então, aí dá para entender por que tem grupos islâmicos que são anticristãos, porque os cristãos mataram em nome de Deus, em nome de Jesus, e os islâmicos estão matando em nome de Alá. Então é fanatismo de ambos os lados. E todo fanatismo nós somos contra, né? Todo fanatismo é idiota, é imbecil. Sim, é tóxico. E esses caras foram financiados pelos líderes capitalistas, banqueiros, Warburg, Rockefeller, Rothschild, entre outros. Cohen. Em certa época, as palavras socialismo e comunismo tinham o mesmo significado. Pelo pouco que a gente entende, o socialismo seria mais o estilo de Jesus, por exemplo. E o comunismo não. E o socialismo seria mais igualitário no sentido de todo mundo ganhar bem, não de todo mundo ganhar mal. E o comunismo, pelo que a gente viu, todos os países comunistas, olha a pobreza que é a Iugoslávia, olha a pobreza que é Cuba, a pobreza que está a própria Iugoslávia não existe mais, né? A Iugoslávia não, a Venezuela. A Iugoslávia, ela foi... Mas a Iugoslávia também foi socialista, também foi comunista, se não me engano. Não sei se foi comunista ou socialista, mas foi uma dessas, acho. E hoje já existe uma distinção dos dois tempos. Talvez na China, porque a China é uma mistura de socialismo e capitalismo. Os tigres asiáticos ali, as Coreias, principalmente a Coreia do Sul, e a parte ali da... Como é que é o nome da península? Singapura, o tigre asiático também. É uma mistura ali, Hong Kong também, que Hong Kong foi muitos anos colônia da Inglaterra. Até tá uma polêmica hoje que a China parece que quer controlar e ele está dando protesto nas ruas e tudo. Raul Souza, Ronaldinho, Rony Souza, Realdinho Bortolin. Quiserem participar, vale a pena, uma discussão bem aproveitada.
E houve excesso em ambos os lados, o socialismo destrutivo e o capitalismo destrutivo também, o capitalismo selvagem, que se fala em música, né? Sim, sim. Ambas. E nós elas... temos a nova música até do Gabriel Pensador, é muito interessante, fala sobre o sobrevivente, faz essa questão aí dos refugiados. Então, o país deixar a base de vida capitalista e se tornar socialista. Então, a Iugoslávia está ali, em 1945. Hoje não existe foi mais. socialista, não comunista. Hoje tem a Sérvia, tem o Kosovo e tem a Sérvia e Kosovo, não sei se tem mais alguma, a Macedônia, que é a terra do Alexandre o Grande. Albânia e Bulgária em 46, Polônia e Romênia em 47. Romênia é a terra do Transilvânia, lá do Drácula. Sim. Mas a Romênia hoje eu acho que não é mais. Tchecoslováquia em 48, Hungria em 49. Hoje eles não são mais, todos esses já se capitalizaram, digamos assim. República Democrática Alemã Oriental em 49, hoje não existe mais, que houve a unificação depois de 89. Então foi 50 anos ali. Vietnã do Norte 45, Coreia do Norte 48. O Vietnã continuou separado, né? A China em 49. Não, hoje só tem um Vietnã. Unificou então. E o Tibete em 50, província da China, depois de 53, independente. O problema é que ali expulsaram o Dalai Lama, os seguidores, o budismo foi... A Coreia do Norte continua até hoje, né? Numa Coreia do Norte continua até complicada, hoje. Que não dá nem pra gente fazer uma crítica mais detalhada, porque é tudo fechado lá, né? Lá mas provavelmente ela tem ajuda tanto da China quanto da Rússia. Então, a Coreia do Norte, ela é o país mais fechado do mundo. Lá, eu li em algum local que é dito que lá na Coreia do Norte, o cidadão não pode ter nem um computador em casa. Eles não têm acesso à internet, é tudo controlado mesmo. O máximo de tecnologia que as pessoas têm acesso para divertimento é fliperama. Eu fiz uma pesquisa. A única coisa que tem é fliperama, só que o fliperama ele não tem internet, né? Então, tipo, a pessoa ela usa sem correr o risco de começar a criticar o presidente eles de lá. Eles nem sabem o que se passa no resto do mundo, então. Isso. Provavelmente eles tem estão... aquela famosa foto de cima, a Coreia do Norte tudo escuro e a Coreia do Sul toda iluminada. Sim. O próprio presidente, quando esteve em Seul, ele ficou admirado com as luzes de neon e tudo, coisa que não existe lá na Coreia do Norte. Só que eu digo uma coisa, esse é um tipo de governo que ele não se sustenta para sempre. Uma hora ou outra a população ela vai começar a questionar. Eles são dinásticos, né? Morreu o pai, ele matou o irmão e um tio, se não me engano. O que aconteceu na Líbia, por exemplo, né? Eu acho que o Gaddafi era mas Líbia, o Gaddafi foi trucidado pelo próprio povo. Sim, mas é porque anos e anos com um regime ditatorial deles. E o outro do Egito foi preso e... Da época da Primavera Árabe. Estava no hospital. Na época da Primavera Árabe, eles tiraram todos os ditadores árabes da época, né? Isso significa que se isso aconteceu lá, uma hora ou outra vai acontecer em outros locais. Então vai chegar um ponto, é uma coisa que... O próprio povo vai vai chegar um ponto que a simples menção de ditadura já vai gerar revolta. E vai ser coisa do passado. Tem países que eu acho que, por exemplo, isso hoje em dia não se criaria mais. Por exemplo, o próprio Brasil já teve uma. Eu acredito que hoje em dia não se criaria mais, por exemplo, né? Eu acho que a população não permitiria mais. Hoje eles defendem a ordem social, eles não defendem a bagunça nem a ditadura. Sim, sim. Só os mais radicais, né? Mas esses radical é ruim em todos os lados, né? E os mais radicais também já morreram, a maioria já morreu. Sim, os mais radicais. A própria morte vai selecionando. Sim. Aqueles radicais, macaco velho mesmo da militar, tipo Pinochet, assim, da vida, já foram tudo. Do ponto de vista espiritual, a gente sabe que esse pessoal vai morrendo e vai sendo excluído da Terra, não tem chance. E a Terra tem que melhorar, a gente está aí no... Eu sou otimista, a gente vê um melhoramento. Embora tem muitos vídeos que falam em Terceira Guerra, em coisas ruins, eu sou positivo. Sim, na própria questão ambiental, a gente já vê que há uma maior conscientização. E essa é uma queda de braço do presidente. O Brasil ainda não chegou. Porque ele pode perder muita verba se ele continuar com essa campanha antiambiental. Sim, aí, no Brasil ainda não criou uma onda ambiental, uma onda a favor do meio ambiente. Mas desde 2012, que teve aquela aprovação do novo Código Florestal, já começou a criar um pouco aumento da crítica às políticas antiambientais, né, dos governos que a gente teve. Então a gente percebe que na Europa... A própria Dilma aumentou a área de
Sim, na Europa a gente... E os outros governos que vieram depois dela só deram continuidade a uma política antiambiental. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, lá na Europa, por exemplo, hoje em dia, o que mais tem em termos de ideologia política perante os jovens é a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente... Mas tu pega ali a França, parece que a esquerda está crescendo de novo, esse que é o perigo. Marine Le Pen, esses radicais da parte da... Tanto da esquerda quanto da direita. O radical, ele é perigoso de todos os lados. Né? Ele é perigoso de todos os lados. Só que na França tem sim lá o Partidos Verdes. Na Alemanha tem os Partidos Verdes. Não é PV, tá, gente? Só para... E aqui até foi criado, mas... O único partido verde aqui no Brasil que eu vejo mesmo é o Rede, ao meu ver. O único que tem essa pegada realmente ambiental. Até o próprio nome diz, né? Rede de sustentabilidade. De fato, eles têm lá uma pegada mais ambiental. Lá na Alemanha, o segundo partido mais votado recentemente foi um partido verde, lá, um desses partidos. E na Comissão Europeia, hoje em dia, na União Europeia, os deputados, os verdes, eles ocupam a 4ª maior bancada. Então, o que acontece? Hoje em dia, nada mais vai acontecer sem o apoio desses verdes. Eles adquiriram eles adquiriram um poder de barganha muito alto. E não só isso, é porque aqui a gente tem uma coisa meio distorcida, mas os próprios liberais da Europa, eles são a favor da questão ambiental. Se pegar para observar, os liberais lá, os liberais são diferentes em todos os locais, né? Se tu pegar os da Europa, tu vai ver que eles têm uma visão próxima do meio ambiente, né? Existe uma tendência a aumentar cada vez mais investimento em energia solar, elétrica, Sim. Carros elétricos, carro solar. Esse é um futuro que... Uma outra coisa que agora a gente está observando, por exemplo, finalmente, depois de muito tempo, está sendo batido de frente contra os grileiros, né? Tem até recentemente a APF, ela se envolveu em briga com grileiro, que eles tentaram atacar a APF, que foi lá por conta das queimadas, né? E o pacote anticorrupção do Moro não tem essa parte, será? Não sei. O problema é passar, porque o pacote é muito bom. O problema é o seguinte, endurecer no Brasil, com traficante, endurecer com crime político. No Brasil, no Brasil há uma batalha muito grande, porque a gente ainda tem alguns grupos, alguns grupos que eles têm ainda uma visão de exploração ambiental. Uma visão de que o meio ambiente ele é um obstáculo, quando na verdade não é, né? Então, mas... E uma visão maquiavélica também, o sim justifica o meio, quando sim, nem sempre o sim justifica o meio. Sim, mas esses grupos eles estão sendo cada vez mais expostos, estão sendo cada vez mais criticados, cada vez mais pressionados, né? Sim, cada vez mais pressionados, né? Então a tendência é eles moderar um pouco o discurso e se virar mais para questão de casar o progresso com o meio ambiente, né? Porque sem ar, sem floresta, sem oxigênio... Sim, não tem árvore, não tem agricultura. Também. Não vai se comer dinheiro, né? Isso. Renato Sacaron, ô Renatinho, pode participar aí, tem um cara com cabeça boa também. Roberto Carlos de Souza, Adriana Sesconeto, seja bem-vinda. Simone Bortolato, Douglas Putricos. Vão participar aí, vocês aí que tem a questão do direito também, das leis. É interessante. Eu sempre falo pro pessoal, né? Eu tive, quem me conhece há muito tempo sabe que meu pensamento ele sempre foi voltado para a área ambiental, né? Inclusive uma área que eu tenho muito interesse em atuar, que eu posso atuar posteriormente, é a questão ambiental, né? E eu acho muito importante a gente discutir sobre isso, né? Porque toxicologia dos agrotóxicos. Criou-se uma concepção muito errada de que o meio ambiente ele é pauta de determinado grupo, de determinado espectro político. Não é. O meio ambiente ele é uma pauta da direita, uma pauta da esquerda, uma pauta do centro, uma pauta de todo mundo. Porque todos nós somos afetados diretamente. E há uma tendência para o centro, né? Para evitar tanto o esquerdismo quanto o direitinho. Sim. E tanto o capitalismo exacerbado e o socialismo exacerbado também. Sim, sim. Então, na visão capitalista, a felicidade individual era o principal. O Estado justo era aquele que garantia a cada indivíduo as condições de procurar livremente seu lucro e construir a vida feliz.
O chamado sonho americano, a gente sabe que não é tão grandioso como eles diziam. Apesar de eles ganharem mais, ganharem dólar e tudo mais, mas lá também tem pobreza, tem droga, tem muita miséria também. A solução dos problemas sociais estava em segundo. Por isso a implantação de um dos dois sistemas em termos mundiais. Só seria viável mediante o desaparecimento do outro. E na verdade não. A gente vê que parece ser uma mescla do que o capitalismo tem de melhor e o que o socialismo tem de melhor. Nenhum país poderia ser ao mesmo tempo capitalista e comunista. Mentira, porque a China hoje já é, né? Quer queira ou quer não, economicamente ela é capitalista e politicamente é comunista. Esta constatação deu origem ao maior instrumento ideológico da Guerra Fria, a propaganda. Então a propaganda foi o grande jogo. Aí entra a mídia, controle da mídia. Quem controla a mídia? Grandes corporações. Quem está por trás? Grandes banqueiros. Os banqueiros financiando governos. Banco Mundial, criação do FED, criação do Banco Central, aumento de imposto de renda progressivo. Gustavo... Entrou 2 ali. E Moisés Parisi. Então, a propaganda. A partir dos anos 40, quem governa a Time Warner? Quem controla a Newsweek? Quem controla o Jornal do Brasil, São Paulo, tudo isso? Nas décadas 50 e 60, o mundo foi bombardeado com imagens que tentavam mostrar a superioridade do modo de vida de cada sistema. Para ridicularizar o inimigo, os dois lados utilizavam muito a força das caricaturas, dos filmes, das propagandas. Nunca se fez tanta propaganda de um mesmo assunto. Então, um jogando contra o outro. Coisa que eu acho muito grave, uma coisa muito grave, que teve um período da história que ficou muito comum os filmes de faroeste. Mas não é porque eu sou contra o filme de faroeste em si. Ele é um gênero como qualquer outro. Mas se a gente observar, há uma certa propaganda nos filmes de faroeste que tendem a retratar o índio como vagabundo, o índio como criminoso e os pistoleiros lá como os bonzinhos. Quando a gente sabe que historicamente foi justamente o contrário, né? Tanto é que teve algumas batalhas que elas iniciaram durante o Velho Oeste. Na época teve o George Custer, eu acho o nome dele. A guerra do... Isso. o Custer. O Custer. General Custer. O General Custer. Guerra do Ouro. Ele muitas vezes é retratado como herói, só que a gente sabe que o Custer... Que nem o Che Guevara. Che Guevara assassinava, o Custer ele fez parte de diversos esquemas que chegaram a eliminar chefes pacíficos indígenas para poder explorar minerais em terras indígenas, né? Um desses foi o caso do chefe Chaleira Preta, por exemplo, né? Que era um chefe pacifista. Aquele que escreveu a carta para o Osha, que ele ficou mais famoso. E daí a gente sempre retratado nos filmes que o Jerônimo, o Touro Sentado eram criminosos, mas eles não são, né? Eles eram apenas nativos que estavam defendendo o seu povo, né? Então a gente tem que... O último dos moicanos, né? Qual? O Jerônimo era Pacha ou era moicano? Eu não lembro. Eu acho que ele era moicano. Deixa eu vou até dar uma olhada aqui. E lembrando, então, que tem o povo que é massa de manobra, classe média, que somos, a maioria de nós somos classe média, ainda tendo que pagar imposto, pagando taxa, e pessoas com muita renda constroem grandes corporações e conseguem até isenção de impostos, isenção de... então, Fundação Rockefeller, Fundação Carnegie Mellon, Fundação Ford, várias fundações que não pagam impostos e verdadeiros cada vez mais ricos, e eles pressionando para baixo, e a classe média exprimida, nós exprimidos no meio, e eles incentivando a classe baixa até chegar à questão da ditadura do proletariado, que é pressionar o povo para combater os ricos, ou a classe dirigente, ou o próprio sistema. Então tem lá nos Estados Unidos, tem os Panteras Negras, questão do racismo, lá é pior do que aqui. Uma coisa interessante aqui, eu vou dar uma... Os LGBTI, vários grupos. Falando sobre a questão da propaganda negativa, citando o exemplo disso, mas em relação ao que muito do cinema americano fez no passado, de o índio sempre ser retratado como criminoso. Então, Chaleira Preta,
Esse eu não conheço. O Chaleira Preta, o chefe indígena, ele Todo foi um dos Santana. líderes dos Cheyennes do Sul, morto no massacre de Ouachita. Chaleira Preta foi um dos 6 chefes Cheyennes signatários do Tratado de 1951, que estabeleceu paz entre os americanos e indígenas. Porém, em 1864, voltaram a ocorrer conflitos entre os dois povos. Lá, eles sofreram um ataque surpresa conhecido como Massacre de Sand Creek, ao qual o Chaleira Preta ele conseguiu sobreviver. Após esse massacre, ele decidiu rumar para o Arkansas, junto com seguidores que ainda restavam. Em 14 de outubro de 1865, ele assinou um tratado que cedia seu antigo território e criava uma reserva indígena no sul do rio Arkansas. 100 anos depois da Guerra de Secessão. Isso. Só que em 1967, ele assinou também o Tratado de Medicine Lodge, mas isso não impediu que a 7ª Cavalaria do general George Custer, que geralmente é retratado como herói nos filmes, né, como uma figura heróica, né, atacasse sua aldeia no inverno do ano seguinte. Que nem nosso Duque de Caxias no Brasil, né? Matava criança, matava... No episódio ficou conhecido como o Massacre do Rio Ouachita. O Chaleira Preta e sua mulher foram mortos durante essa batalha. Então ele era um chefe pacifista. A gente percebe pela própria história que ele sempre assinou tratados de paz com os colonizadores, só que isso não impediu que ele fosse atacado, mesmo depois de ter assinado vários tratados. Lembrando que naquela por essa época eram cavalaria. 13 colônias, que hoje são 50 estados, mas na época eram 13 colônias. Exatamente. Em 1666 teve a Guerra de Secessão, o sul era escravocrata, o norte era anti-escravagista. O Lincoln conseguiu em 1865 a libertação dos escravos, 20 a 30 anos antes do Brasil, né? O Brasil foi em 1888. E eles conseguiram 20 anos antes o fim da escravidão. E o norte acabou ganhando do sul, que o sul era escravocrata. Depois eles começaram a ir lá para o oeste, né? Conquista do ouro, conquista do oeste, aquela coisa toda. Moisés, Patrick Amador, Sônia Fogaça, Gustavo Silva. Então as propagandas de ambos os lados ali. Então, Capitão América entra na parte que tu gosta lá. Né? Essa aqui eu posso falar sobre isso. O Capitão América, hoje em dia, o Sylvester Stallone, o Rambo. O Capitão América, hoje em dia, ele tem um objetivo diferente do objetivo para o qual ele foi criado. Hoje em dia, ele representa a luta contra... As histórias dele são histórias militares, em geral, e ela representa a luta contra a opressão causada por governos, né? Causada pela política, né? Mas quando ele foi criado sim como uma propaganda dos norte-americanos contra o exército nazista na época, né? Contra o nazismo, sim, 1945. Tanto é que, na época, isso era muito comum nos quadrinhos da Marvel, principalmente, era muito comum. Eu já li, tá, toda a cronologia da Marvel até o ano desde quando ela começou, em 1963, até por aí, 1965, eu li todas as revistas que tinha, as principais, Capitão América, os Vingadores. Mulher Maravilha. Na época, o Capitão América ele não era sozinho, ele fazia parte dos Vingadores, mas eu li essa parte. Vingadores, X-Men, o Thor, Aranha. Nessa época, o Quarteto Fantástico. Nessa época, tinha um tipo de inimigo, Homem de Ferro. Eu vi em todas as séries dessas que eu li, desse período, eu observei uma coisa. Pelo menos em uma revista dessas, tinha um vilão que ele era um comunista. Que era uma propaganda do quê? Sim. Dos Estados Unidos, porque ele estava na época da Guerra Fria. Então, por conta disso, era muito comum. E quando não aparecia especificamente um vilão que ele era retratado como comunista, ele aparecia de forma a fazer alguma analogia a isso. Por exemplo, tem um vilão do Quarteto Fantástico chamado Fantasma Vermelho. Por quê? Porque vermelho. Ele representa isso. Ele apareceu nessa época. Era muito comum também ser muito citada a palavra comuna nos próprios quadrinhos. Daí, às vezes, o personagem ele ia combater um vilão e ele falava, você até parece um comuna, para se referir
ao fato dele ser maligno. Então, sim, tinha propaganda. E provavelmente lá do outro lado tinha também propaganda deles contra os... E o Yankee veio de onde? O Yankee eu não sei te dizer, Flávio, mas ele surgiu bem antes, tá? Surgiu bem antes disso. O termo Yankee, eu sei que ele já era usado 1866. antes de 1900. Antes de 1900 eles já utilizavam o termo Yankee, né? Inclusive parecia algum filme, eles eram sempre estereotipados, né? Aqueles caras tipo com umas roupas de guarda florestal, que vinha com aquelas espingardas nas costas, um chapéu marrom assim, mais ou menos esse estilo. E é interessante isso, nessa época, de fato, embora os personagens dos quadrinhos hoje, eles sejam muito importantes porque eles representam conceitos não tão generalistas, na época muitos deles foram criados como propaganda. A gente observa o Super-Homem, vermelho e azul, bandeira dos Estados Unidos. A Mulher Maravilha, ela tinha... E o Lex Luthor tinha a ver com o Lutero? Qual? O Lex Luthor tinha a ver com o Lutero? Não, acho que não. Ué, vai saber. O Lex Luthor, na verdade, é mais antigo ainda que a Marvel. Porque a DC Comics, ela começou nos anos 30. A Marvel começou nos anos 60, né? Flash Gordon. Isso. Quando o Capitão América começou a aparecer nos quadrinhos, ele não era... Era o Pantera Negra, o Flash Gordon. Pantera Negra surgiu na década de 60. Ele foi um marco histórico também, porque ele representava uma inclusão, na verdade, né? Porque ele foi um dos primeiros super-heróis negros. Né? E tem esse grupo Panteras Negras que é contra os brancos. Sim, e a história... É a favor e a história dele é muito interessante, do Pantera Negra, é um personagem bem legal. Tanto é que o filme dele foi um sucesso, né, recentemente, né? Mas ele, dos quadrinhos dele, eu gosto muito dele. O Super-Homem também tem um lado a suposta atuação alienígena de fora interferindo sobre a Terra. Sim, tem a questão OVNI, a questão ufológica. O Super-Homem, ele, embora a ideia é que esses personagens... A família dinossauro parece que tem alguma coisa a ver com os reptilianos também. Embora fosse muito fácil a gente identificar a propaganda ante o lado contra o qual os Estados Unidos ele guerreava, acredito que isso é algo que naturalmente aconteceria em qualquer país que estivesse em guerra com outra, a propaganda. Se hoje o Brasil entrar em guerra com algum outro país, vai ter propaganda brasileira contra esse país, né? E da mesma forma, nesse outro país vai ter propaganda contra o Brasil. Nós tivemos aqui na época do nazismo, tivemos os federalistas, que era o pessoal do Vargas, que o Vargas tinha um lado nazista, e ele não era contra o nazismo. Então, é muito comum a gente ver isso, né? Mas, de certa forma, os quadrinhos com o tempo, eles passaram a representar algo importante também, né? Os X-Men, eles, desde quando eles foram criados, eles representavam a luta contra o preconceito, né? Então, eles sempre representaram isso. Nos X-Men, tem hoje em dia, se for ver, tem contra pessoas homem, diferentes, né? mulher, criança, adulto, velho, as minorias, principalmente. Isso. Né? Muçulmanos, a gente vê nos X-Men, personagem de origem oriental. Tem uma personagem chamada Po, que ela é uma personagem árabe, ela se veste como árabe, inclusive, também, né? Mulheres, negros, homossexuais, LGBT em geral, é muito comum a gente ver o X-Men, porque ele sempre representa isso. E ele sempre representa, no caso, os povos que sofrem com preconceito, né? E é interessante que um dos vilões que surgiu nos anos 70 nos X-Men era um fanático religioso, porque ele dizia que todos os mutantes eram satânicos e tudo mais. E é uma crítica que eu achei bem válida. Sim, sim. É uma crítica bem válida, porque de fato isso aconteceu historicamente. Surgiram figuras, os falsos profetas, né? Sim, sim. Figuras que, em nome de Deus, promoviam massacre e morte a todos que pensavam diferente, né? Na Guatemala, Waco, Texas. Eu sou católico, eu acho importante falar isso, porque às vezes quando eu falo as pessoas acham que eu sou de outra religião, mas não. Lembrando eu sou católico, mas eu critico muito que historicamente a Igreja Católica ela fez muito disso. E os protestantes mataram gente em nome de Jesus. Sim, também, da mesma forma. Né? Eu acho que a gente tem que reconhecer os erros que as nossas religiões elas cometeram para a gente poder questionar e poder ajudar a melhorar elas, para que elas não tornem a cometer, né? Tudo tem que evoluir, né? Então, Ali o Capitão América. Essa foi a primeira edição, tá? Eu li essa edição, inclusive, só que nessa 1945. Época... Isso. Nessa época, não era Marvel Comics, era Timely Comics. A Marvel mesmo, ela surgiu nos anos 60.
O Capitão América ele voltou a participar da Marvel encontrado no gelo numa história dos Vingadores. Depois de ele fazer parte dos Vingadores, que ele começou a ter a história própria nessa nova onda da Marvel, né? É interessante que a Estrela Branca contra a Estrela Vermelha. Sim, basicamente. Mas eu recomendo muito, tá? Ali é o 1, o 3. O 3 tem o simbolismo, né? Questão da trindade. Sim. Questão... Até porque, particularmente, durante a Segunda Guerra Mundial, Lá no fundo, o símbolo nazista. Sim, na Segunda Guerra Mundial, se você me perguntar se eu tivesse vivido naquela época, eu provavelmente torceria para o time que fazia parte Estados Unidos, Inglaterra. O próprio Hitler, o próprio Brasil, né? O próprio Brasil esteve do lado contrário ao Hitler. Então, eu sou suspeito para falar, eu não vejo nenhum problema nessa capa aqui, porque de fato a figura em questão que está levando o soco foi uma pessoa horrível, um ser humano baixo, né? Que é o Hitler, né? Para quem não sabe, né? Ele era mago, ruim, né? Se diz que ele era o médio do anticristo, médio do diabo mesmo, do demônio. O cara era um demônio. Não tem como botar em palavras o quanto esse homem foi mau. Então, eu não tenho problema nenhum com a propaganda anti-Hitler. Se tu estudar a história dele, né? ele é filho de uma judia com um alemão. Então, ele odiava a própria raça dele mesmo. Sim. Que aí tem uma pequena diferenciação entre sionismo, antissemitismo e judaísmo, e seria uma discussão para outro tema. Quarteto Fantástico, como foi citado, ele também era muito comum. Hoje, como já falei, tem um vilão do Quarteto Fantástico criado no início da Marvel. Tá, e aí tem os Terra, Fogo, Água e Ar também, os 4 elementos. Também sim, tem por trás ali. Na verdade, talvez, eu acho que o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível, eles façam uma analogia indireta, porque o Senhor Fantástico, em geral, talvez o fato dele se esticar seja uma referência ao fluido, né? Consegue se conformar conforme aquilo. E a Mulher Invisível, o fato dela ficar invisível seja o fato de desviar da luz. Então, tem a ver com ar, né? Então, pode ter uma relação dessa. E, de fato, é provável que seja uma analogia a isso, né? Então, também teve no Quarteto Fantástico propagandas anti o e hoje nós temos o neopaganismo, não sei se já leu alguma coisa. Não li ainda. Existem grupos que são anticristãos e estão tudo aquilo que foi perseguido, eles estão tendo. Entra o Wicca, entra a questão do neopaganismo, a nova versão do paganismo. Aí o Muro de Berlim. Que nós temos o Muro de Berlim. Flávio, poderia falar daquele livro ali antes? Isso aqui nós teremos que continuar no próximo. No próximo programa a partir daqui. Então eu tenho aqui Aí tu tem que focar lá. Gary Allen, Larry Abraham, Política, Ideologia, Conspirações. É um livro fantástico. Aí Faro Editorial. Ali nós vamos ver o olho que tudo vê e a pirâmide dos Illuminati, que está na nota de $1. Então tem uma ligação dos pais fundadores. A ONU, a criação da ONU. E Estado de Israel, 1945. Esse aqui de baixo eu não lembro o que é. Qual assim? Não tô vendo. Assim e... não lembro agora. Aí a Foice e o Martelo, Rússia e o comunismo. Também o Pentateuco, que é a pirâmide 5, que ao mesmo tempo é o símbolo do homem e ao mesmo tempo se for vermelha seria o comunismo. A questão dos dólares, e é interessante que aparece ali o suposto Satã ou Lúcifer, que seria a questão da riqueza. Se lembrar, a Bíblia fala muito entre ou tu segue a Deus ou segue a Mamon, que é a riqueza. Então a gente começa a questionar, esse pessoal todo segue a riqueza. E por que eles teriam criado o comunismo? Então são coisas a bem questionar. E gente dentro do próprio Estados Unidos ou da Inglaterra, são os Rothschild na Inglaterra e o Rockefeller nos Estados Unidos, trabalhando contra o próprio capitalismo. Só que ele sendo capitalista, sendo dinheirista, famílias riquíssimas, mas tentando igualar todo mundo para baixo. Como continuação desse, eu até já encomendei, temos o Jacob Petri, Poder e Manipulação. Temos... Vamos ver se aqui vai dar para ver. Essas figuras estão no Facebook. Quem acessar o Facebook vai estar lá. Quadro 9 mostra pressão de cima, Rothschild, Rockefeller, Conselho de Relações Exteriores e a elite em geral, entre outras grandes famílias. Geralmente, se tu buscar no YouTube, tem 13 famílias principais.
donos de 1% ou 4% no máximo da fortuna do planeta. Então, pressão de cima, classe média, a maioria de nós, e de baixo, SDS, Panteras Negras, hippies, YSA, Common Cause. Então, são várias organizações da sociedade para combater a elite, teoricamente combater a elite. Então, família Rothschild, família Rockefeller, no topo. E os socialistas das multidões embaixo. Então, se tu pesquisar na internet, tu vai ver que eles promoveram o massacre dos Romanov, que eram os czares ou czares. Eu nunca sei a diferença entre czar e... O czar deu origem ao César, né? César. Ou Kaiser, que deu origem ao... Eles, supostamente, eles se achavam filho dos deuses ou filho dos extraterrestres, dos deuses, na linguagem popular, que seriam os que vieram à Terra lá na época dos Anunnaki, da Suméria. Hã? Algo parecido com os arianos da raça pura, né? Os arianos, sangue azul. Por que sangue azul? Seriam como os Sarós, como os Césares, como os Luíses da França. Eles se achavam filhos de seres especiais, filhos dos deuses, dos filhos dos anjos caídos. Aí tem toda a história dos anjos caídos. Ali nós vamos ver o Watergate. Tem até o livro do Nixon, né? Ele escreve o diário. Por que ele caiu? Tem um quadro aqui que é muito interessante, que é supragoverno mundial. Então, a nova ordem mundial tem a ver com a criação do governo mundial. Uma das pontas seria a ONU. A ONU tem um lado sinistro, que seria uma forma de... Porque eles dizem, aqueles 18 itens, se tu analisar aqueles 18 itens, o original está em inglês, mas já tem traduzido, a própria Rede Globo passa direto. Um dos itens é acabar com a pobreza. O próprio Jesus disse, pobres sempre os tereis. Então nunca vai se acabar com a pobreza, a não ser com o desenvolvimento da terra para melhor. Vai chegar um momento que a maioria vai começar a ganhar bem, a economia vai melhorar, a política. Não vai ter tanta pressão. Se não houver uma terceira guerra. A gente torce para que não haja uma destruição nuclear, né? Então, Rothschild, Milner, mesa redonda. Aí nós temos a Associação do Rei Arthur, Távola Redonda, tem associações neotemplárias. Tem alguns que os templários nunca se terminaram como cavaleiros, mas as organizações secretas até hoje existem. Inclusive com mulheres, não só com homens. Eu conheci no Rio Grande do Sul uma que dizia que participava disso. A IRAI e o Conselho de Relações Exteriores. E dentro do Conselho de Relações Exteriores, eles falam círculos dentro dos círculos. Dentro do Conselho de Relações Exteriores tem o Clube Bilderberg, que a maioria do Clube Bilderberg, grandes empresários da mídia, de corporações, eles têm uma visão mais socialista, mais comunista. Então, para tu ver que tanto eles defendem o capitalismo como o socialismo. Só que onde eles tentaram pôr na prática, deu em porcaria, né? E aí eu concordo com o Olavo de Carvalho. Onde mais se morreu foi na China comunista, 60 milhões, né? 30, 40 milhões na Rússia, de Stalin, de Lenin. E na Venezuela está morrendo gente, estão comendo até lixo. Então, todos os países, na Cuba, tem muita pobreza. Então, o pessoal que defende o comunismo, eles defendem, mas se convidasse eles para ir morar em Cuba, ou Venezuela, ou Bolívia, ou Rússia, eles não fazem questão. Então é uma coisa meio contraditória. Eles dizem que é bom, mas não querem ir para lá. Schiff, Warburg é um grande banco. Van der Leek, Rockefeller, Baruch e Morgan. Rockefeller, British Petróleo e carvão. Warburg, bancos. Bilderberg, bancos. JP Morgan, banco. O JP Morgan matou o próprio pai. Tu vê, o cara era tão sem vergonha. Foi um cara que ferrou com o Tesla. O Tesla dizia que não precisava ter fio, nem... Tu podia transmitir pelo geomagnetismo a energia de graça para todo mundo. E o JP Morgan já estava lucrando com fios de cobre, com hidrelétricas. E então ele cortou a verba da Torre Wycliffe e o Tesla acabou empobrecendo. Kohleb, Lazar Frères são parentes do... Interessante que Lazar tem a ver com lagartixa e com cobra, né? São parentes dos Rothschild.
Dillon, Red, Lehman Bros. Esse aí é da Warner Bros, né? Se não me engano é. Goldman Sachs, banco, Chase Manhattan, banco, que é JP Morgan também. Morgan Guarantee. Standard Oil, Rockefeller. IBM, International Bureau of Machines. Xerox, Eastman Kodak, Pan American, Firestone, US Steel, que é do Carnegie, David Carnegie. ACA, LD e UWF, United World Fund, Fundo Unitário Mundial. Na parte das mídias, nós temos NBC, CBS, Time, Life, Fortune, Look, Newsweek, New York Times, Washington Post, McGraw-Hill, aqui entra livrarias, McGraw-Hill, Simon Schuster, Harper Bro. Depois Book of Month, Saturday Review, Business Week. Lovestone, Dubinsky e Helter. Não, é Helter, não é Reuter. Departamento Executivo, Rand, Hudson Institute, Fundo para a República, Book Institute. Fundações, Rockefeller, Ford, Carnegie Mellon. Departamento Executivo. Lembrando que essas grandes fundações não pagam imposto. Aí é muito fácil, né? Tu lucra, não precisa pagar imposto. Eu, pessoalmente, questiono que as igrejas deveriam pagar imposto, todas elas, seja católica, protestante. Eu, pessoalmente, acho absurdo as igrejas lucrarem fortunas e não pagarem imposto. Se a classe média paga, por que eles não podem pagar? Financiando a Revolução Bolchevique. Paul Warburg, Coronel House. Não, é o Dr. House, é o Coronel House. Colonel House. Esses caras financiaram o Trotsky e Lenin. JP Morgan e Rockefeller também financiaram. Então, eles mesmos financiaram o comunismo. Jacob Schiff, 20 milhões de dólares. NEP, Herriman, Rockefeller e Vanderlip. Max Warburg, 6 milhões de dólares. Financiou diretamente o Hitler. Então, o cara financiou o nazismo. Portanto, financiou a matança de 6 milhões de judeus, ciganos e polacos, né? Não foi só judeu, não. E Alfred Wilner e Rothschild financiaram 5 milhões de dólares, também ajudaram a financiar o Trotsky e o Lenin. Então, os próprios capitalistas criaram o comunismo. Então, tu vê o interessante. E aqui tem a figura do cara JP Morgan, criador do Chase Manhattan, Citigroup e dos bancos lá dos Estados Unidos. Então, era isso, pessoal. É um tema fascinante. Lembrando que o Clube Bilderberg se reúne todo ano. Estou em Morro da Fumaça, seguindo TV Sul. Luiz Antônio Sequinel, seja bem-vindo. Então, Clube Bilderberg. Sônia Fogaça, Suzana Souza, Salete Rosa, Patrick Amador. Laudeci Bajo Alves e Maurício da Silva. Então, eles se reúnem, então nós temos o Fórum Econômico Mundial, Davos, Suíça, seriam os ricos. Tem o Econômico Mundial, tem a parte também do pessoal da esquerda, que faz um fórum paralelo. E tem esse grupo que é ultra secreto, que é o Bilderberg. Depois a gente tem lá nos Estados Unidos, tem o Bohemian Groove, lá na Califórnia, que fazem reuniões secretas à noite. Tem alguma filmagem que está no YouTube, que adorariam coruja, o estado de coruja, o pessoal que defende sacrifício humano, bruxaria, coisa... E um dos países onde mais tem bruxaria, sacrifício humano e pedofilia é a Austrália. Então é um lado bem, bem macabro da Austrália. Hein? Na Sérvia também? Interessante. E interessante que... Tem um filme chamado A Serbian Film, que ele retrata um pouco disso. Então... Lembrando que um dos participantes que já morreu desse negócio de pedofilia era o pai da Nicole Kidman. Esse filme... Então, a Nicole Kidman, então, atores globais, presidentes, empresários, padres. Então, se ataca muito os padres pedófilos. Mas não tem só padre, não. Tem diretores, tem... atores de Hollywood, atrizes, atores.
É um filme que esse A Serve é um filme que eu particularmente não recomendo para ninguém. Ele não é um filme legal, não é um filme bom. Só pela sinopse a gente já percebe. Mas eu sei por review, por críticas aos filmes, o conteúdo que tem lá, né? Então ele retrata muito. É o pessoal do Slobodan Milosevic, provavelmente. Ele retrata muito como é que é o submundo do crime lá na Sérvia. O submundo do crime que muitas vezes é transformado em cinema. Lembrando que tem vídeos que mostram o submundo também do Oriente Médio, ali nas cidades mais avançadas do Oriente Médio, que a gente só vê o lado bonito, que é Qual é as duas mais famosas lá? Dubai e Abu Dhabi, principalmente Dubai. Escravidão sexual e mulheres maltratadas, coisas que não é mostrada. O pessoal que ajudou a construir trabalho escravo, né? Assim como quando pega Nike, grandes corporações, trabalham com trabalho escravo. Então, é o lado negro Qual é o outro lado? Disney Filmes, se tu pesquisar, o Walt Disney, ele era nazista. Tem histórias do Pato Donald lá, fazendo o sinal do nazismo e tudo. Ele era nazista e era a favor da eutanásia, da eugenia. E tem muito caso de pedofilia e abuso de criança na Disney. Isso eles não mostram, né? Eles só mostram o castelo da Disney, a parte lá dos parques, e não mostram o lado obscuro. Tudo tem dois lados, né? Tudo tem. Tem um cara que trabalhava como ator global, depois foi para a Record, e ele está trabalhando também nos Estados Unidos. Ele faz vídeos muito interessantes e faz revistas, e ele é evangélico hoje. Até o Hallian tem algumas revistas dele, Aurora, Um Outro Dia, e ele fala muito essa questão aí da busca pelos valores cristãos e o combate aos valores cristãos vindo dessa elite. E nessa elite entra Bill Clinton e esposa, por isso, por pior que o pessoal não goste do atual presidente, a Hillary Clinton seria bem pior, porque ela tem a família Bush, todos são do crânios e ossos. Aquele outro que foi candidato, que depois entrou para o caminho da defesa do meio ambiente, também por crânios e ossos. É uma sociedade secreta lá da Universidade de Yale. Quem é que mais participou? George W. Bush pai, se não me engano, o avô do Bush filho que criou a Crânios e Ossos, o Rembanes. Então tem alguns vídeos bem interessantes no YouTube, se você quer se aprofundar. Tem vídeos do lado negro também de Hollywood. Tem vídeo muito interessante do Mel Gibson. Por que o Mel Gibson foi excluído? Ele começou a denunciar pedofilia, incesto, orgias, droga, álcool, coisas... É o que Jesus chamava mamon, né? O que é mamon? Riqueza, sexo desvairado, prostituição, pedofilia, pansexualismo, né? Todo mundo pega todo mundo, bicho, criança, que nem aquele antipapa lá que pegava mulher, criança, bicho. Isso eu vou ter que corrigir, Flávio, porque o pansexualismo não é isso. Isso aí é a distorção, a mentira que panfilia? Mas qual é o termo então? O pansexual, ele é uma pessoa que ela tem a atração sexual por todos os tipos de pessoas. Tá, mas aquele que pega até abóbora e fruta e tudo. Não, qual é o termo, outra então? Coisa. É outra coisa. São parafilias. O que é abóbora provavelmente é botanofilia. Que daí é quem tem fetiche por plantas. Tem a zoofilia, que é pro animal, necrofilia, por gente morta, tudo bem. Mas o pansexualismo, até para a gente quebrar um pouco dessa informação falsa que é rodada, ele basicamente, a pessoa que ela se identifica como pansexual, ela tem atração sexual por homem, por mulher e pelas pessoas. Mas aí qual é a diferença do bissexual? Não, por homem, por mulher, por transexuais e por aquelas pessoas que elas, por exemplo, por todos os tipos de sexualidades, na verdade, né? Porque o bissexual, ele por definição, até onde eu saiba, ele é basicamente quem sente atração pelos dois sexos. Pelos dois sexos. O pansexual, a diferença é que ele sente atraído por todas as orientações, né? Todas, né? Uhum. Só que é só por humano, então não tem nada disso de... tira a bestialidade fora. Então esse negócio de objeto, bestialidade, essas coisas, isso aí é uma informação falsa, propositalmente difundida, né?
Aprendi errado isso. por motivo de difamação, mas quando eu ouvi falar sobre o pansexualismo, eu também recebi essa informação de que era isso, só que eu fui em busca para saber o que era. Uhum. Quando cheguei lá, eu vi que não é nada disso, né? Então, a gente tem que ter Por isso que a gente deve cuidado, pegar né? sites alternativos. Eu, pessoalmente, gosto do Professor Bilei, eu gosto do jornal da Record, do Heródoto Barbeiro, que ele mostra sempre dois lados, e tu vai optar entre um e outro, vai fazer a tua escolha. Gosto do jornal da TV Cultura Paraná. Gosto do Antagonista, o Ralha não gosta muito, mas eu gosto. Gosto da Jovem Pan. Então tu deve procurar alternativas. Gosto daquele cara lá que escreveu muitos direitos, poucos deveres. Até emprestei o livro para ti, não lembro o nome do cara agora. Ele participou do Ministério da Cultura, do Bolsonaro, e acabou saindo por causa das más escolhas do Bolsonaro, né, nesse sentido, assim como más escolha também no sentido do ambiente, defender agrotóxico e outras coisas. Isso aí, ele vai acabar pagando por isso, né? Eu, pessoalmente, considero o vice bem melhor do que ele, tem muito mais preparo, fala melhor. Ele escolheu muito bem o cara da economia. O cara participou tá no vídeo aí, você pode ver. O cara mostra os dois lados, inclusive mostra a questão do socialismo, do capitalismo e as más escolhas. E ele diz que a tendência tem que ser pelo centro, nem radicalizar por direita, nem por esquerda. E tem que buscar a centralidade. O cara é bom mesmo. Só para a definição aqui, ó, a pessoa que se autodenomina pansexual sente atração por pessoas, independentemente do sexo, do gênero ou de como se apresentam ao mundo. Por exemplo, mulher ou homem cisgênero, homem ou mulher transexual, não binários, intersexuais, andrógenos. Então, não só homem e mulher. Tá, e aí exclui boneco, exclui tudo essas bestias, exclui boneco, objeto. E boneco, objeto, isso aí é outra coisa. É fetichismo, então. Fetichismo. Isso aí são parafilias, tá? Isso aí. Sim, todas elas são parafilias. Seria fetichismo. Né? Mas o pansexual em si, ele não tem nada disso que muitas vezes é... Mas pega todo mundo, independente se é homem, se é mulher, se é transexo. Ou da orientação, ou de como a pessoa se identifica, no caso, né? Uhum. E o bissexual, ele, por definição, ele é quem sente atração por ambos os sexos. Ambos os sexos. Lembrando que tem a genitalidade, tem a questão do gênero, a questão psicológica. Então é bem complexa essa linha aí. Que é a polêmica do LGBTI, né? Tem que se respeitar, mas não se deve impor, né? Existe um problema de alguns radicais de esquerda de tentar forçação de barra para os adolescentes e crianças aceitar. Criança nem deveria estar estudando esse tipo de coisa. Deveria ter no mínimo 12, 14 anos para poder ter alguma noção. Mas também é como tu falou outro dia. Tu tem que defender os costumes, mas tu não pode ser hipócrita. Tu não pode falar o que tu não pratica. Sim, e é esse que está o problema dos radicais em gerais. Da mesma forma, tem alguns radicais mais... A família clássica daquele cara que é empresário, que todo mundo admira, só que ele rouba, ele desvia dinheiro, Sim. ele... Da mesma muitas forma, vezes até mafioso. Tem uns radicais mais conservadores que eles são contra a ensinar a questão, o ensino sexual na escola. Ensino sexual não tem nada a ver. Por exemplo, o traficante ele ajuda a comunidade, ele ajuda a fazer escola. Sim, o que eu estou falando é o seguinte, na escola deve ser falado... Ele passa até por herói, né? Na escola tem que ensinar para as crianças sobre o corpo delas e ensinar elas também a identificar casos de abuso. E tem muitos grupos mais radicais que acham que só mencionar isso já nem o suicídio. Tu falar em suicídio não vai incentivar as pessoas a suicidar. Sim. É a questão de esclarecer. Esclarecer é sempre se posicionar, né? Essa questão. Isso. Sem partidarismo e sem ativismo, no caso. Sim. Eu acho que era isso, né? Sexta-feira continuamos com esse tema. Esse tema é fantástico. Você pode contribuir, pode dar sugestão. Se quer conversar sobre outros temas, manda aí para o Rally, para o Beto, e a gente vai pesquisar. Jean, Paulo César Oliveira. Geol. É alemão ou é o quê? Geol Walk. Não, mas o nome é diferente, não é brasileiro.
Tatiana Gabriel. Deve ser alemão ou polaco, não sei. Boa noite, então.